Olá pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo, professor de língua portuguesa, e hoje aqui conversaremos um pouco sobre o período composto, especificamente sobre as possíveis classificações aí, definição, né, das orações coordenadas, tá? Comecemos falando do que seria um período composto, tá bem? Primeiras noções que precisamos ter aqui, gente. Frase nominal e frase oracional. O que seria isso? Frase nominal é a frase que não tem verbo, ok? Só tem o substantivo, só tem o pronomes, artigos, adjetivos, não tem o verbo, tá? Às 14h, o sol alto. Isso aqui é uma frase nominal, ó, né? Não tem o verbo nenhum. Quando eu não tenho verbo, eu não tenho frase oracional, porque eu não tenho oração. O que é oração, gente? A oração é o trechinho da minha frase que se desenvolve ao redor do verbo, a partir do verbo. Por exemplo, ainda não fizemos o pedido. Aqui eu tenho um verbo, né? Ó, essa frase é uma frase oracional. Ainda não fizemos o pedido. Outro exemplo. Fizemos o pedido que ainda não chegou. Fizemos o pedido, um verbo. Ainda não chegou, outro verbo. Nesses dois casos aqui, em que nós temos a frase oracional, né, nós temos o nosso período, a gente pode ter o período simples ou o período composto. O que é um período simples, gente? É um período formado por uma única oração. O período é o que vai do início da frase até o ponto final. Isso é o período, tá? Quando eu tenho apenas uma forma verbal, nisso, eu só tenho nesse início da frase até o ponto final, eu tenho o período simples. Quando eu tenho mais de um verbo, lembrando que aqui a locução verbal equivale a um verbo só, tá? Quando eu tiver mais de um verbo, eu terei mais de uma oração. Terei, portanto, um período composto. Aí eu posso ter um período composto por 2 orações, 3 orações, 4 orações, 5 orações, enfim. Depende de quanto, o autor aí quer se estender na construção do seu período, da sua frase. Tá bem? Então, pensando nisso, ó, ainda não fizemos o pedido, um verbo, uma oração. No caso aqui, nós temos um período simples, ok? Já na outra possibilidade, fizemos o pedido e esse pedido ainda não chegou, que ainda não chegou. Portanto, aqui nós temos um período composto, nesse caso, gente, por 2 orações, tá? Eu falei isso de locução verbal porque pensa assim, ó, se eu digo, eu já tinha falado para você, ponto final. Período composto, tinha um verbo, falado é outro. Não. Falado forma nominal do verbo, tinha o verbo conjugado, os dois formam a locução verbal. Eu já tinha falado equivale a um tempo verbal só. Pretérito mais que perfeito, né? Eu falara para você. Eu já falara para você. Eu já tinha falado para você. Portanto, mesmo a construção tinha falado, a locução verbal forma um único termo, uma única referência também para verbo seria aqui um período simples, certo? Uma oração apenas. Bom, nós falaremos em orações coordenadas, orações subordinadas, sempre no período composto, tá? Sempre no período que tiver mais de uma oração. A frase do período simples, gente, é chamada de oração, ó que nome bonito, absoluta. Nesse caso aqui, ainda não fizemos o pedido. Essa é uma oração absoluta. Ponto final, só uma oração, acabou. Quando eu tiver mais de uma oração, eu tenho possibilidade de relação entre essas orações, tá bem? O caso, aliás, que nós estudaremos hoje será o das orações coordenadas. E esse é mais um dos conteúdos aí da gramática, né, que a gente vê. O aluno vê isso no ensino fundamental, o aluno vê isso no ensino médio, o aluno chega depois ao cursinho e já viu falar 1000 vezes de oração coordenada, você fala para ele, o que é uma oração coordenada? Não tem a menor ideia, né? Porque essa forma, infelizmente, que a gente acaba estudando, né, a gramática normativa, bem distante do nosso dia a dia, do nosso contato, acaba não fazendo muito sentido. Mas, gente, eu juro que não é tão difícil assim, tá? Prestem atenção, venham comigo que vocês vão compreender isso. Oração coordenada. Por que esse nome? Gostaria de chamar a atenção de vocês para esse co aqui. Oração coordenada é o que se ordena em conjunto. Esse co faz referência a conjunto, a grupo. Quando eu falo assim, esse livro aqui é de coautoria do fulano e da fulana. Por que coautoria? Porque eu tenho um conjunto de autores, não é um autor só. Colaborar, o verbo colaborar. Labor, em latim, significa trabalho. Colaborar é trabalhar em conjunto, em grupo, né? Cooperar.
cooperar com alguém é operar em conjunto. As orações coordenadas se ordenam em conjunto. Ponto. Elas se sucedem, é só isso, tá? Como que a gente identifica as orações coordenadas? Elas não têm função sintática, gente, em relação a outra oração. Costuma-se dizer, elas são orações independentes. Que fique claro, independentes sintaticamente, não semanticamente. Semanticamente, falando de sentido, há uma dependência, certo? Se eu pego assim, ó, simplesmente, mas a compra ainda não chegou. Essa oração sozinha não tem sentido, está perdida. Eu tenho que pensar na frase toda, né? Recebemos as faturas, mas a compra ainda não chegou. Agora faz sentido, né? Dentro de uma construção, com a relação com a outra oração, a relação semântica é de dependência, mas a sintática não. E eu sei que isso ainda fica muito vago, né, professor? Mas e se você realmente acha que eu sei quando uma oração tem função sintática com relação com outra oração? Aí a gente precisa saber um pouquinho da análise sintática, né? Peguei dois exemplos aqui para vocês, um que trabalha com orações coordenadas e outro com oração subordinada. As orações subordinadas têm relação de dependência sintática, as coordenadas não. Vejamos o primeiro exemplo. Recebemos as faturas, primeira oração. Mas a compra ainda não chegou, segunda oração. Cadê o verbo? Recebemos é verbo. Chegou é verbo. Ok? Nós recebemos as faturas, mas a compra ainda não chegou. Vejam que a relação entre essas duas orações é de coordenação. Tem uma ideia aqui e outra ideia que se coordena. Uma vírgula separando ali bonitinho, uma não tem dependência sintática em relação com a outra, só dependência ideológica. Eu posso tirar esse mas aqui, inclusive, né? Ó. Recebemos as faturas, vírgula. A compra ainda não chegou. Eu conseguiria passar a mensagem da mesma forma. Já aqui embaixo, gente, ó, só então eu vi que ela estava chorando. Primeira oração. Só então eu vi. Só então eu vi o quê? Eu vi que ela estava chorando. Só então eu vi isso. Veja que toda essa oração aqui, gente, completa o sentido só desse verbo da oração principal. Toda a oração que ela estava chorando funciona como um objeto direto da oração principal. Quem vê alguma coisa, né? E o que é visto é o objeto direto do verbo ver. Nesse caso, só então eu vi que ela estava chorando. O que ela estava chorando funciona como objeto direto do verbo ver. Nesse caso, o que ela estava chorando é uma oração subordinada, porque ela tem essa dependência sintática da oração principal. Só então eu vi. Já no exemplo de cima, não. As orações são coordenadas. Elas se ordenam simplesmente em grupo. Ok? Aí nós temos duas possibilidades de oração coordenada. Orações coordenadas assindéticas, orações coordenadas sindéticas. Síndeto é conjunção. A oração coordenada assindética é aquela que não tem conjunção. Já a sindética é a que tem conjunção. Aí você fala assim para mim, professor, você realmente acha que eu sei o que diabos é uma conjunção? Eu sei que essas definições todas acabam ficando, né, muito confusas, mas, gente, é o seguinte. O que uma conjunção faz? O que consegue fazer uma conjunção que essa minha caneta aqui não consegue fazer? Ele estabelece relação de sentido. Ele estabelece relação de sentido entre orações, certo? E relações de coordenação entre palavras de orações e de subordinação entre orações, que não é o nosso caso aqui ainda, tá? Mas pensemos a conjunção aqui como um termo que estabelece relação de sentido. Como assim, professor? Por exemplo, eu te pergunto, o que significa a palavra mas? Você possivelmente vai pensar, mas significa porém. Você arrumou um sinônimo, você não me deu o sentido. Me dá o sentido da palavra mas. O que seria mas? É o contrário. Você está tentando, né, definir isso justamente por quê? Porque mas estabelece relação de sentido de contrariedade. Certo? O que uma conjunção faz? Estabelecer relação de sentido, de adição, de contrariedade, de conclusão, enfim. Certo? As assindéticas não têm conjunção nenhuma. Eu só tenho a sequência das orações, ok? Vejamos, ó. Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento. Trechinho da música. Você não entende nada do lindo, maravilhoso Divo Caetano Veloso, né? Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento. Tenho aqui, portanto, um período composto por 1, 2, 3,
4 orações. Tem alguma conjunção entre elas? Não. Só tem os pronomes ali com função de sujeito. Certo? Eu me sento, uma ação. A próxima. Eu fumo, eu como, eu não aguento. Essas orações são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Já as coordenadas sindéticas, gente, são aquelas que têm a conjunção. Ok? Que tem esse termo aí que vai estabelecer diferentes relações de sentido. Tá? Aí nós temos possíveis classificações. 5, né? Aditivas. As aditivas indicam ideia de adição, de soma. Ok? Ideia de soma. Vamos ver aqui o primeiro exemplo, gente. Não ajuda nem atrapalha. Qual palavrinha aqui indica a relação de soma? Vejamos. Não ajuda, primeira oração. Segunda, nem atrapalha. A conjunção nem equivale a também não. Não ajuda, também não atrapalha. Não e não atrapalha. Adicione-se a ideia de negação através do nem. Professor, e a primeira oração? O que ela é? A primeira oração é coordenada assindética. A segunda oração é coordenada sindética aditiva. Ok? Outro exemplo. Pagou a conta e saiu indignado. Primeira oração, pagou a conta. Uma oração coordenada assindética. E saiu indignado, olha aqui o E, indicando de novo a adição. São duas ações. Pagou a conta e saiu indignado. Essas ações se somam, ok? Pagou a conta e saiu indignado. E saiu indignado seria aqui a nossa oração coordenada sindética aditiva. Nem atrapalha seria a nossa oração coordenada sindética aditiva. Já as opositivas ou adversativas, vocês podem encontrar os dois nomes, tá ok? Se equivalem. Indicam ideia de oposição, contrariedade. Por exemplo, queria pedir, mas não teve coragem. Primeira oração, queria pedir. Entretanto, porém, mas não teve, ó, o verbo aqui, coragem. Essa segunda oração, mas não teve coragem, é uma oração coordenada sindética adversativa, ok? A primeira, coordenada sindética. Pessoal, peguei aqui um trecho de um verso, né? Talvez aí o mais famoso soneto do Luiz Vaz de Camões, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. E prestem atenção ao seguinte, nesse exemplo o E introduziu uma oração aditiva, adicionou-se, somou-se uma ideia, pagou a conta e saiu indignado. Agora aqui nesse exemplo a ideia não é de soma, vejam, é ferida que dói e não se sente. É ferida que dói, eu posso substituir esse E por mas. É ferida que dói, mas não se sente. Porém, não se sente. Se dói, como é que eu não sinto? A relação é de oposição. Ok? Então vejam que o E pode ser aditiva, mas também pode ser adversativa. Isso acontece com outras conjunções. Por isso, nunca é interessante simplesmente decorar as conjunções e as relações de sentido delas. Por quê? Porque isso tudo se altera, né, gente? Em um momento pode ter um tipo de relação de sentido e em outro momento outro. Depende do contexto frasal, do tipo de expressão que se constrói ali. Tá bem? E todo esse poema, na verdade, é criado dessa forma, né? Porque ele está tentando definir o amor, e o amor é esse sentimento realmente, né? Dúbio, contraditório. É ferida que dói e não se sente, é o contentamento, o descontente, dor que desatina e sem doer, né? E não dói. Bem, alternativas indicam ideia de alternância. Coloquei aqui o verso de um poema do poeta Arcade Bocage, da literatura portuguesa, né? Ora nas flores a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Ora nas flores a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Ora nas flores a abelhinha para, primeira oração. Ora nos ares sussurrando gira. No caso aqui, as duas orações coordenadas sindéticas alternativas têm a conjunção ora. Nesse poema ele está descrevendo lá uma cena campestre, como é típico, né, do arcadismo. Ora nas flores a abelhinha para. Então, às vezes, ela está parada na flor. Ora nos ares sussurrando gira. Outro momento a abelhinha está sussurrando, girando nos ares. Certo? Faça já ou não vai dar tempo. Faça já, primeira oração. Segunda oração, coordenada sindética alternativa, ou não vai dar tempo, aqui com a conjunção alternativa ou. Ok? Faça já, faça agora, ou não vai dar tempo. Explicativa, gente, prestem atenção agora, por favor, porque é bastante comum a confusão entre as explicativas e as conclusivas. Como a gente deve evitar essa confusão? A explicativa, gente, vai trazer
explicativa vai trazer uma justificativa para o que foi dito na oração anterior. Uma justificativa, uma explicação para o que foi dito. Vejamos. Peguei aqui um verso de uma música tradicional do cancioneiro popular brasileiro contemporâneo, da Anitta, certo? Prepara que agora é hora do show das poderosas. Seguinte, primeira oração, prepara, certo? O verbo está aqui no imperativo, mandando você se preparar. E agora vem a justificativa. Olha aqui a conjunção explicativa. Prepara que agora é hora do show das poderosas. Prepara porque agora é hora do show das poderosas, pois agora é hora do show das poderosas. Então, na segunda oração, que é a coordenada sindética explicativa, eu tenho uma justificativa, porque apareceu na oração anterior. Prepare-se. Por quê? Que agora é hora. Professor, eu poderia colocar por quê? Poderia. Poderia colocar pois? Poderia também. Ok? Leve guarda-chuva, pois vai chover. Essa aqui, frase típica de mãe, né? Tudo bem, pode estar um sol de arrebentar a mamona. Se ela te falar leva guarda-chuva, leva porque você vai tomar chuva mesmo. Leve guarda-chuva, primeira oração. Novamente aqui trabalhando com a ideia do imperativo, certo? E agora a justificativa. Pois vai chover, que vai chover, porque vai chover. Essa é a explicativa, ok? Orações coordenadas sindéticas agora, gente, conclusivas. As orações coordenadas sindéticas conclusivas não apresentam uma justificativa para a oração anterior. Elas apresentam um desenvolvimento, a consequência da oração anterior, a conclusão. A partir disso que foi dito, chega-se a essa conclusão. A partir disso, pensa-se isso, ok? Peguei aqui uma frase do filósofo francês René Descartes, certo? Penso, logo existo. Primeira oração. Penso. Portanto, existo. Logo, existo. Lá nas meditações, né, o Descartes chega à única consciência que ele passa a ter de que existe é pelo fato dele estar pensando, estar refletindo, certo? Penso, logo existo. Aqui o logo funciona como essa conjunção conclusiva. Penso, portanto, existo, logo existo. Atenção a esse segundo exemplo, meus amores, por quê? Aqui nós usamos o pois como conjunção explicativa. Agora nós usaremos o pois como conjunção conclusiva. Vejamos. O tempo está mudando. Leve, pois, guarda-chuva. Veja que eu usei até a mesma ideia do exemplo anterior. Olha só. Leve guarda-chuva. Agora justificativa. Pois vai chover. Explicativa. Já aqui, o tempo está mudando. Leve, portanto, pois, guarda-chuva. Esse pois aqui equivale a portanto, certo? É o mesmo que dizer leve, portanto, assim, dessa forma, um guarda-chuva. Por que eu vou levar um guarda-chuva? Porque o tempo está mudando. Conclui-se que você deve levar o guarda-chuva, tá? Tem uma dica para eu não confundir o pois, sendo explicativa ou sendo conclusiva. Que dica é essa? Olha só. Aqui, pois vai chover. Essa é a oração coordenada sindética explicativa. Dentro da oração, o pois está antes ou depois do verbo? Antes. Quando o pois funciona como conjunção explicativa, ele vem antes do verbo. Já no outro exemplo, dele como conclusiva, ó, leve, pois, guarda-chuva. Dentro da oração dele. Quanto à outra oração, ele vai estar depois, lógico, né? Dentro da oração dele, ele está antes ou depois do verbo? Leve, pois, guarda-chuva. Ele está após o verbo. Quando ele vier depois do verbo, ele vai ter essa função, portanto, conclusiva. Bom, pessoal, ficamos por aqui com nossos estudos aí das orações coordenadas. Vimos que elas se coordenam, se organizam ali em conjunto na frase, sem ter dependência sintática uma da outra. Vimos que nós temos as coordenadas sindéticas, que são as que têm conjunção, e as assindéticas que não têm. Dentre as sindéticas, de acordo com a relação que a conjunção estabelece, nós temos as classificações aditivas, adversativas, alternativas, explicativas ou conclusivas. Até a próxima e bons estudos para vocês, gente. Tchau, tchau.